Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, você vai assistir uma reflexão sobre o Evangelho, sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, com o item 11, Esquecimento do passado. Neste momento, eu lhe convido a mentalizar o Mestre Jesus, trazendo para a sua tela mental todos aqueles que necessitam desse apoio, dessa prece, das vibrações de amor e das irradiações de paz, luz e esperança que iremos enviá-los por meio deste Evangelho. Amado Mestre Jesus, nós te pedimos que neste momento derrame as suas bênçãos curativas em prol daqueles irmãos necessitados, os acamados, os aflitos, os que sofrem. Que Deus nos proteja e que os bons espíritos nos inspirem nesse momento de reflexão à luz do Evangelho do Cristo. Gostaria de convidar todos os irmãos a assistir os nossos vídeos sobre o Evangelho, sobre as cartas, sobre o estudo da mediunidade. Isso faz um bem para o nosso aperfeiçoamento espiritual. No capítulo de hoje, sobre o Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o Evangelho nos convida a uma reflexão sobre o esquecimento do passado, das injúrias, das violências, do desamor, da falta de perdão e de tudo aquilo que nós precisamos virar a página para seguir em frente. É sem razão que se aponta o fato de o espírito não se lembrar das suas vidas anteriores, como um obstáculo para que ele possa tirar proveito das experiências que nela viveu. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Imagina, você está o tempo todo, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, com a sua família, o tempo todo recordando daquelas coisas ruins que aconteceram. Ainda assim, vamos alimentar bons pensamentos e lembrar dos bons momentos, dos momentos de comemoração, dos momentos felizes, dos almoços, dos aniversários, dos natais, das Semanas Santas, onde todos se reúnem no conforto do seu lar para confraternizar junto com todos. Sabemos que não é tão fácil, porque dentro do nosso lar é um local de reajuste, é uma escola rica de aprendizado e é onde nós viemos para reparar erro do passado. O foco no hoje, no agora, no momento presente, é fundamental para que você prossiga prosperando, evoluindo materialmente e espiritualmente. Portanto, o foco principal é nesse momento presente, aonde você busca no seu coração essa vontade de mudar, essa vontade de perdoar, de aceitar, de ser mais paciente, de ser mais tolerante. E de tudo isso, tiramos um proveito sobre a reflexão que cada um vai fazer quando estiver passando por qualquer tipo de necessidade, principalmente nos momentos de aflição. Continuando sobre o Evangelho, se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. De fato, essa lembrança provocaria inconvenientes muito graves. Poderia, em alguns casos, nos humilhar muito, ou ainda excitar o nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar nosso livre arbítrio. Então, veja bem, quando você visita alguém, às vezes um familiar ou um amigo, e lá você encontra, muitas vezes, um familiar daquele amigo que você foi visitar e que, de repente, ele passou pelo sistema penitenciário por algum motivo. Muitas pessoas começam a julgar. Eu não vou mais na casa daquela família, porque lá tem uma pessoa que foi um presidiário, e eu não confio. Imagina se você soubesse que o seu esposo, o seu pai ou a sua mãe passou por essa experiência no passado e nessa atual existência, vocês se uniram para retornar como sendo familiares. Então, por esse motivo, esse esquecimento do passado, como diz o Evangelho, é útil.
Isso deve ser útil para que não interfira na nossa evolução espiritual, na nossa evolução terrena, não interfira nas nossas atitudes, no nosso comportamento e também não interfere no nosso livre-arbítrio. Qual é o motivo de viver no passado? Muitas pessoas, né, continuam com aquele mesmo discurso quando você encontra. Às vezes você encontra um familiar, um amigo, né, uma pessoa que você tem costume de dialogar, né? Ou às vezes de receber um telefonema, né, daquela pessoa, ou uma mensagem de voz até mesmo, né, dizendo que quer conversar com você. E quando você liga, aquela pessoa continua com o mesmo discurso. Ela não muda sua frequência vibratória para atrair um novo conteúdo para sua mente, para atrair bons pensamentos. Então, tem pessoas que falam sobre, vou dar um exemplo, separou do esposo. Então, todas as vezes que você encontra essa pessoa, ela fala sobre aquele assunto. Das dificuldades, das diferenças, dos momentos de dificuldade que passou com esse irmão, né? Do sofrimento. Então, aquilo não muda. Então, você precisa mudar, precisa virar a página para que você abra um novo espaço para vivenciar novos caminhos. Porque velhos caminhos não abrem portas novas. Já dizia o velho ditado. Continuando, recordando de momentos que interferem na sua evolução, na sua evolução terrena, impedindo de realizar provas que ainda precisa para quitar débitos contraídos em outras existências, você vai perdendo essa oportunidade. Porque aqui na Terra nós viemos para nos melhorarmos, para crescermos e ao retornar à pátria espiritual, levarmos uma bagagem para complementar aquela que viemos, né, evoluir aqui junto com aqueles que escolhemos na Terra. Então tudo isso faz parte desse esquecimento do passado, né? Nós temos que vivenciar o dia de hoje. O dia de hoje ele é diferente do dia de ontem. Eu tenho que mudar para melhor. Se ontem não foi bom, hoje eu vou procurar a melhorar o meu dia, a melhorar o meu trabalho, a produzir mais, a pensar melhor, a excluir da minha mente pensamentos impuros e substituir por uma boa leitura, por pensamentos elevados, porque eu quero estar com a minha conexão, né, direcionada para os benfeitores espirituais, para que eles possam acessar minha mente, me intuir e me ajudar na minha tarefa terrena. Continuando, para saber quem nós fomos no passado, basta refletir sobre a nossa caminhada terrena e saberá sobre a sua atual encarnação. Eu costumo falar que, olhando no espelho, nós vamos refletir sobre o nosso interior, sobre quem nós somos, né? Então, quando você acorda ao amanhecer, que você olha no espelho, você está descabelada, desarrumada, né? Então, qual é a primeira iniciativa? Fazer a sua higiene, tomar um banho, trocar de roupa, né? Se preparar para ir para o trabalho ou para fazer outros tipos de atividade. Ainda assim, você vai ter que pentear o cabelo, fazer uma maquiagem rápida e depois, quando você olha novamente, você observa a mudança. Assim também acontece com o esquecimento do passado. Nós vamos, a cada dia, mudando para melhor. Porque quando a gente muda para melhor, as coisas começam a fluir da forma que desejamos. Caso persiste nessas lembranças, o sofrimento será inevitável. Então, lembra daquele Natal que todos se reuniram ao redor da mesa para comemorar, né? Para contemplar o Cristo, junto com aquela mesa farta, com aquela ceia maravilhosa. Mas, num determinado momento, surgiu uma desarmonia no meio daquele jantar. Então, o que acontece nesse momento? Sempre existe ali no meio alguém que entra, né, de vez naquele espaço e diz: gente, vamos parar com isso. Vamos lembrar do hoje, do agora. Aquilo que aconteceu no passado, deixa lá. Não vamos mexer nessa ferida. Porque quando você lembra disso, você sofre.
E aí você não sai de lá daquele passado, não vive o presente e não passa por essa boa experiência, né? Nesse momento de confraternização com aqueles que estão ao seu lado. Então, é preciso amadurecer essas ideias, buscar refletir em cada momento e sempre buscando evoluir espiritualmente para lidar com essas pessoas que você veio reajustar na Terra, que são os nossos familiares que estão no nosso lar. Isso é a parte mais difícil de ser avaliada, mais difícil de ser exercitada por muitas famílias na Terra. Todos nós passamos por essa experiência. Continuando, muitas vezes o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu e se encontra relacionado com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que eles tenha feito. Então, veja bem, numa outra existência, né, eu era filho daquela pessoa, mas eu maltratei muito, tive muitos problemas, desencarnei, e lá um certo dia eu fui convidado, né, a reencarnar novamente. Me preparei, passei por um monte de esclarecimentos, fiz um tratamento, frequentei escola no mundo espiritual e escolhi aquela mesma família. Agora, eu estou vindo como esposo, porque aquela pessoa que eu maltratei vai ser meu filho e eu vou aproveitar essa oportunidade para fazer diferente. É assim que acontece, como ele diz, né? Muitas vezes você já viveu naquela família, mas numa outra oportunidade você precisava reparar esses erros e renasceu nessa família novamente, mas na outra você foi filho e nessa você vai ser um pai, entendeu? Então isso acontece. Se reconhecesse nelas o que o odiou, ou seja, naquela família o que você fez de ruim, qual foi o motivo do maltrato, qual foi o motivo de amar tanto nesta atual, veja bem, talvez seu ódio se revelasse outra vez e sempre se sentiria humilhado diante daqueles que tivesse ofendido. Então, todos os momentos da nossa vida nós temos a oportunidade de recomeçar. Nós recomeçamos como pai, como filho, como mãe, como amigo, como primo, como avô, como avó. Isso vai depender do processo reencarnatório de cada um. Observar o desequilíbrio nos momentos difíceis dessa encarnação também decorrem das necessidades de aprendizado, de se permitir aos esclarecimentos que ainda precisa para retirar do seu arquivo mental essas lembranças que lhe fazem sofrer. Então, diariamente, né, a gente costuma falar que tem muitas pessoas que frequentam várias religiões, mas o Espiritismo, ele esclarece, né, a vida como de fato ela é. Como somos espíritos imortais, né? Ao chegar do outro lado da vida, nós temos essa oportunidade de contar aquilo que fizemos na Terra de bom ou de ruim. Ao chegar no mundo espiritual, nós vamos, né, reaprender. Vamos aprender um novo caminho, a refletir melhor com as atitudes, mas tem espíritos que não aceitam. Né? Tem espíritos que passam por várias dificuldades e ainda não aceita isso. Então, por esse motivo, nós estamos aqui esclarecendo um pouco sobre o esquecimento do passado à luz do Evangelho do Cristo. A reconciliação com antigos adversários, essa é a parte mais difícil, tá, gente? Dar o primeiro passo para ir na casa de um amigo, de um irmão, de um parente, abraçá-lo, né? E falar, vamos esquecer esses mal-entendidos, essas diferenças, esses momentos ruins que passamos juntos, né? Tá na hora de recomeçar, vamos passar uma borracha em tudo aquilo, né? E tá tudo certo. Abraça essa pessoa, você vai se sentir mais leve, com o coração, né? O coração mais leve, mais feliz. Você vai experimentar esta felicidade que está dentro do seu coração e que você não se permite vivenciá-la nesta vida, tá? Reconciliação com os antigos adversários, sem que necessariamente haja o constrangimento das recordações que poderiam impedir de dar o primeiro passo. Então, no momento que eu for reconciliar com essa pessoa, né, que muitas vezes houve um mal-entendido, uma desarmonia, né, eu preciso ir preparado. E essa preparação parte do princípio que eu preciso evoluir, melhorar, crescer como espírito imortal.
Então, nesse momento, o primeiro passo é essa reconciliação. Incluir um pedido de perdão sincero, para que ambas as partes possam sentir paz interior e alívio pelo tempo turbulento que passaram. Então, observando tudo isso, nós temos essa oportunidade de reparar esses erros ainda aqui na Terra, nessa atual existência. Vamos aproveitar esse momento para agradecer aos espíritos de luz, agradecer a toda essa equipe espiritual que está conosco, enviando boas vibrações para vocês que estão assistindo esse evangelho de hoje. Eu deixo como sugestão para vocês todos que estão nos assistindo a buscar, esse capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, não somente estudar o item 11, Esquecimento do Passado, mas todos os itens contidos nesta lição e nesse capítulo do Evangelho. Faz parte do nosso aperfeiçoamento espiritual aqui na Terra, para que possamos compreender as nossas dificuldades, o porquê sofremos, o que viemos fazer aqui e o que fazemos do outro lado da vida quando estivermos do outro lado. Então, quando Deus chama um filho aqui na Terra, é neste momento que você busca essa conexão com seus orientadores espirituais para que você possa sentir paz interior. Nesse momento, eu agradeço a todos vocês que estão assistindo o nosso Evangelho e vamos agradecer toda a espiritualidade benfazeja que nos assiste e que nos permite a transmitir esse Evangelho de hoje. Para complementar o nosso Evangelho, eu vou ler uma carta, uma carta que eu psicografei, que foi carta dos irmãos que participaram da reunião de acolhimento. É uma carta escrita e transmitida no modo online. É uma carta de Fábio para Sinara Ribas. Querida Sinara, quero que saiba que guardo comigo todas as lembranças dos momentos felizes que compartilhamos e que cada palavra, cada gesto de carinho e amor que trocamos estão gravados em meu coração. Mesmo diante da dor da separação, sinto gratidão por ter vivido ao seu lado e por ter tido a oportunidade de aprender e crescer com você. Acredito que tudo acontece por um motivo e que o tempo que passamos juntos foi importante para o nosso crescimento espiritual. Mesmo que nossos caminhos tenham tomado direções diferentes, sei que o amor que sentimos um pelo outro permanecerá em nossos corações para sempre. Espero que encontre paz e consolo no seio da sua família, amigos e irmãos, que estão presentes para lhe ajudar. Você sempre foi uma mulher guerreira e vai superar esse momento de luto que está enfrentando. Nesse momento de despedida, saiba que estarei sempre torcendo pela sua felicidade e sucesso em tudo o que fizer. Minha partida foi dolorosa e eu não queria deixá-la. Lidar com medos e inseguranças durante a despedida foi terrível. Reviver alguns momentos ao lado dos irmãos que me acolheram foi um consolo, mas eu queria muito ficar e não foi possível. Apesar das dores, sentia que não estava pronto para partir. A doença foi agressiva e, infelizmente, não pude lutar contra a minha vontade de permanecer ao seu lado, construindo nosso ninho de amor. Nunca imaginei que seria assim, mas agora estou em um lugar melhor. Com meu coração sentindo paz, acolhendo os esclarecimentos que precisava e revendo minha caminhada para buscar aperfeiçoamento naquilo em que falhei na terra. O tratamento por aqui continua. Estou em uma colônia cheia de irmãos que me ajudam a superar a tristeza quando não consigo me libertar do apego terreno, pois essa enfermidade afeta não somente o corpo, mas também o perispírito que precisa se curar. Meu sentimento de companheiro que lutou para ficar ao seu lado foi intenso nos últimos momentos na Terra. Ouvir alguém dizer que partir era necessário foi difícil, mas sei que estou em paz. Mas sei que agora estou em paz. Agradeço por todo o amor
e cuidado que você me dedicou. E saiba que sempre estarei presente em seu coração. Daqui sigo melhorando, ainda me libertando dos caminhos percorridos. Quem sabe um dia voltarei para falar um pouco do nosso reencontro, dos momentos felizes que conservo em meu coração. Espero que você lute incansavelmente por sua melhora e progresso, mesmo que seja doloroso. Caminhe confiante, Sinara, que Deus lhe ofertará caminhos floridos. Assim que puder, voltarei para lhe abraçar como sempre fizemos, juntos com amor, para alimentar esse desejo de cura espiritual para ambas as partes. Que a luz divina esteja sempre presente em sua vida, guiando seus passos, iluminando o seu caminho. Com todo o meu carinho e gratidão. Fábio, eterno companheiro, grato por tudo. Brasília, maio de 2024. Psicografia de Nancy Rocha Souza. Então, esse foi mais um evangelho acompanhado das cartas consoladoras. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Nos ajude no crescimento do canal, deixe o seu like, deixe a sua mensagem. E você que recebeu uma carta, deixe a sua mensagem de fé e de esperança para que outras pessoas possam observar quanta gratidão, quanto merecimento você teve em ser contemplado com uma carta psicografada, mesmo que no modo online, bem distante de onde essa médium está. Esse trabalho é realizado com muito amor, com muita dedicação, com comprometimento com a espiritualidade e com muita responsabilidade. Gostaria de agradecer a todos vocês que nos seguem. Gratidão pelo apoio, gratidão pela oportunidade de servir. Lembrando que todo esse trabalho de psicografia da médium Nancy Souza, essa quem ora vos fala, é realizado de forma gratuita. Agradeço a todos vocês mais uma vez por ter nos encontrado aqui nas redes sociais. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos encontrar, obrigada por nos assistir. E fiquem na paz do Mestre Jesus e até o nosso próximo encontro.